E aí, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais um culto infantil online. Nós vamos ter um louvor bem legal, uma lição bem especial. Então fica aí bem ligadinho e vamos cantar junto com a gente. Oi, crianças! Sabemos que Deus nos ajuda a endireitar tudo em nossa vida. Caminhos tortos, não é? Assim como essa música que a gente vai ouvir agora, Homenzinho Torto. Cantem bem forte. Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Bem forte, crianças. Jesus pode endireitar todos os nossos caminhos, hein? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Tá bonito, crianças. Cantem com bem muita força. Jesus pode endireitar você também, os seus caminhos. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Glória a Deus, crianças. Muito bem, ficou lindo. Agora vamos cantar a música Florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, sombra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Muito bem, as meninas são florzinhas, garotos, mas nós somos soldados. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus,
soldadinho de Jesus. Sou um soldadinho de Jesus. Não Ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou soldadinho de Jesus, sim, de Jesus, sim, de Jesus, sim, de Jesus. Bom dia, crianças! Agora vamos continuar com o versículo, tá certo? Hoje estou aqui eu, né? Quem não me conhece, meu nome é Mara. E hoje temos uma nova integrante aqui para nos ajudar com o versículo, tá certo? Para quem não conhece, a Marjorie. E ela vai estar nos ajudando hoje com o versículo, tá bom? Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Agora a Marjorie vai falar pra gente o versículo de hoje. Efésios 4:32, parte B. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Muito bem, crianças. Com esse versículo, aprendemos que Deus, apesar de todos os nossos pecados, quando fazemos coisas erradas, Ele fica muito triste conosco. Mas quando nos arrependemos e vamos até Ele em oração, Ele sempre nos perdoa, pois Ele enviou Cristo para nos perdoar, não é verdade? Como Deus nos perdoa apesar de todas as nossas falhas, nós também devemos perdoar os nossos amiguinhos, ao nosso próximo, né? Quem está ao nosso redor, nossos familiares, amiguinhos, priminhos, tios, tias e até mesmo os pais, que às vezes fazem coisas que nos chateiam, nós ficamos tristes, mas devemos sempre perdoar a eles, pois Deus sempre nos perdoa também. Agora vamos repetir mais uma vez, só as meninas em casa. Eu e a Marjorie vamos falar aqui juntos, tá certo? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 32, parte B. Agora só os meninos. Vamos lá, Marjorie. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 32, B. Agora mais uma vez, todos juntos, bem forte. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esse foi o nosso versículo de hoje. Então, vamos refletir nele, pedir ao papai e à mamãe também para estar falando. E no próximo culto infantil, vamos aprender o próximo. Tchau, tchau! Crianças, nós sabemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Mas nós temos uma grande esperança que um dia maravilhoso Ele vai voltar. E nós vamos cantar agora, por esse motivo, por essa nossa esperança, a música Todo Olho Verá. Diz que vem com as nuvens, todo olho verá, até o Japão. Diz que vem com as nuvens, todo olho verá, até na Bolívia. Diz que vem com as nuvens, todo olho verá, até na Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Diz que vem com as nuvens, todo olho verá, até na Angola. Diz que vem com as nuvens, todo olho verá, até Estados Unidos. Diz que vem com as nuvens,
todo olho verá, até no Brasil. Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, o Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Jesus um dia virá, crianças, pode ter certeza. Todas as nações e tribos, Povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Amém. Jesus virá. Oh, oh. Crianças, agora nós vamos para a hora da nossa história, da nossa lição bíblica. Então fique bem quietinho, faça silêncio. Nós vamos cantar isso agora. Vamos lá. Agora eu vou ficar bem quietinho. Tá na hora da história. Na minha Bíblia tem lindas historinhas. Vou prestar atenção agora. Bem quietinho vou ficar. Shhh. Com ninguém vou conversar. Shhh. Bem quietinho vou ficar. Shhh. Com ninguém vou conversar. Bom dia, crianças. Eu estou aqui novamente para ensinar uma lição muito importante sobre a palavra de Deus para vocês, tá bom? Crianças, como você reagiria se alguém fizesse uma coisa muito ruim com você? O que você iria fazer? Você iria perdoar aquela pessoa ou você iria se vingar quando tivesse oportunidade? Na lição de hoje, nós iremos conhecer alguém, um homem, que ele também passou por uma situação muito difícil. Vamos ver como foi que ele reagiu? Pois então vamos lá. Crianças, a Bíblia ela nos conta a história de Jacó. Jacó ele tinha uma família muito grande. Ele tinha 12 filhos. E Jacó, crianças, ele amava os seus filhos, né? Só que tinha um que ele amava em especial. Esse filho era José. José ele era um rapaz que ele só tinha 17 anos. E ele era muito amado pelo seu pai. E um dia, para demonstrar o seu grande amor por ele, Jacó, ele fez uma roupa muito bonita para José. Era uma roupa toda colorida, cheia de cores muito vibrantes e era de manga comprida. E ele deu aquela roupa tão linda para José. E os seus irmãos, crianças, quando viram aquela roupa que seu pai tinha dado para ele, eles começaram a ficar com inveja de José e começaram a falar: olha, como é que pode? O nosso pai deu uma roupa tão linda para José. O nosso pai ele gosta mais de José do que de nós. E eles começaram a alimentar vários sentimentos ruins no coração deles por José. Eles tinham raiva até dos sonhos que José tinha. Porque José era um rapaz que ele sonhava muito e ele contava os sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos tinham raiva do sonho dele e tinham inveja dele. E crianças, a inveja que eles sentiam, ela era pecado, não é mesmo? Os irmãos de José estavam tendo essa inveja no coração deles por ele. E isso era pecado. E vocês sabem o que é o pecado, não é? A gente sempre tem falado aqui com vocês. O pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada o nosso Deus.
E a inveja que os irmãos de José estavam sentindo era pecado. E crianças, do pecado é uma coisa tão horrível, não é? Porque ele nos separa de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. É estar separado para sempre de Deus. Olha que coisa horrível, não é, criança? Viver uma vida para sempre longe de Deus. Pois é isso que o pecado faz com aquele que não se arrepende dele, não é? E a Bíblia diz também que todos nós pecamos. Eu pequei, vocês pecaram, o papai e a mamãe pecou, aquele seu irmãozinho menor ou então aquele maior, todos pecaram, né? E todos estão longe da glória de Deus. E crianças, Deus ele é tão santo, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que o pecado não pode estar na presença do nosso Deus, não é? Ele não gosta do pecado. E aquilo que os irmãos de José estavam sentindo era pecado. E estava desagradando a Deus, né? Com a inveja que eles estavam sentindo. Então, crianças, certo dia, Jacó mandou chamar José e pediu que ele fosse lá no local onde eles estavam trabalhando. Porque Jacó era um homem que ele tinha muitas ovelhas, tinha muitas cabras. E os seus irmãos cuidavam das ovelhas de Jacó, né? Os irmãos de José. Então Jacó pediu que José fosse lá ver como é que seus irmãos estavam no trabalho. Então José era um jovem muito obediente e ele obedeceu ao seu pai. Então, quando os irmãos de José viram ele no caminho, começaram a dizer: olha, lá vem o tal sonhador. E aí eles começaram a pensar várias coisas ruins sobre José, começaram a xingar ele. E aí eles pensaram: olha, vamos aproveitar a oportunidade em que nós estamos aqui sozinhos com o nosso irmão e vamos matar ele. Crianças, que coisa horrível, não é, que eles estavam pensando? Pois eles começaram a pensar isso. Mas Rúben, um dos irmãos de José, ele disse assim: olha, não vamos matar o nosso irmão. Aqui tem um poço que ele é fundo, não tem água dentro, vamos jogar José dentro. Então todos os irmãos concordaram em fazer isso. Só que Rúben estava pensando que mais tarde ele ia voltar lá, ia pegar José e ia levar ele para casa. Então todos os irmãos concordaram, né, em colocar José lá. Tiraram a roupa dele e colocaram ele lá dentro. Só que o tempo foi passando e eles começaram a pensar: por que nós vamos matar o nosso irmão? A gente pode lucrar com ele. Vamos vender ele, né? E quando eles estavam pensando isso, eles viam alguns mercadores, uns homens que vendiam coisas lá no Egito. Então, eles venderam José, crianças, venderam seu próprio irmão para aqueles mercadores por 20 moedas de prata. Né? E assim eles fizeram, né? Eles tiraram José do poço e venderam para os ismaelitas lá para o Egito. Aí, crianças, eles começaram a pensar como é que eles iam justificar a ausência de José, né? Que José não ia mais aparecer lá. Então, eles pegaram a roupa de José, que ele tinha ganhado de seu pai. Eles mataram um animal e melaram toda a roupa de sangue. Então, eles enviaram a roupa para Jacó. E aí eles falaram: olha, nós encontramos essa roupa no caminho. Vê se é a roupa do teu filho. Então, crianças, quando Jacó viu a roupa de seu filho toda suja de sangue, ele começou a ficar muito triste, ele começou a chorar e ele pensou: essa é a roupa do meu filho José. Certamente José ele foi despedaçado por algum animal feroz. Crianças, ele ficou muito triste, ele começou a chorar muito e ele ficou muitos dias de luto, porque ele tinha perdido seu filho amado, não é? Mas nós sabemos que não era verdade. José ele não estava morto, né? Só que Jacó não sabia. E José, crianças, lá no Egito, ele foi vendido para um homem muito importante. Esse homem era Potifar. E Potifar, ele era comandante da guarda do exército de Faraó, o rei do Egito. E Potifar comprou José daqueles mercadores e colocou ele sobre toda a sua casa. Ele cuidava de todos os seus bens, de todos os seus negócios. E, crianças, tudo que José fazia dava muito certo, porque Deus estava com ele. O Espírito de Deus estava com José, né? Deus ele não tinha abandonado José, apesar de toda aquela situação que tinha acontecido com ele, apesar dele ter sido vendido pelos seus próprios irmãos. José não foi abandonado por Deus. Deus ele estava com ele em todas as situações.
E assim, crianças, ele também está conosco. Não importa a situação que você esteja, você pode ser abandonado por qualquer pessoa, mas Deus, ele nunca lhe abandona, ele sempre está com você. E crianças, o tempo foi passando e aconteceu uma coisa. Certo dia, a mulher de Potifar, que era uma mulher muito má, ela inventou uma mentira bem grandona de José, uma mentira terrível. E o seu marido, Potifar, acabou acreditando nela. E, infelizmente, José ele foi jogado na cadeia por causa daquela mentira horrível que a mulher de Potifar tinha inventado. E José ele ficou muitos anos na cadeia. Mas o tempo foi passando. E certo dia, crianças, Faraó, o rei do Egito, ele teve um sonho. E no outro dia, quando ele acordou, ele ficou olhando assim, ficou muito preocupado com o sonho que ele tinha tido. Ele começou a pensar, o que significa esse sonho que eu tive? Então ele ficou muito preocupado, ele mandou chamar todos os magos, todos os feiticeiros, todas as pessoas que adivinhavam as coisas para ele, para poder adivinhar o sonho. E crianças, nenhum dos que ele mandou chamar conseguiu, decifrar o sonho que ele tinha tido. Mas um dos seus empregados, o copeiro-chefe, ele disse assim: rei, quando eu estava preso lá na cadeia, eu conheci um homem. E esse homem, ele tinha poder para interpretar sonhos. Eu tive um sonho e ele disse exatamente o que ia acontecer. Do jeito que ele disse, aconteceu. Então o rei mandou chamar José lá na cadeia e perguntou para ele: olha, eu ouvi falar que você sabe interpretar sonhos. Então José disse: olha, rei, o Senhor ele vai dar a interpretação do seu sonho. Me conte o sonho. Então o faraó contou. Ele disse assim: olha, eu sonhei que eu estava no rio Nilo e de repente apareceram 7 vacas gordas. Eram vacas muito gordas, muito belas. Eu nunca tinha visto vacas tão lindas em toda a terra do Egito. Só que depois também apareceu 7 vacas magras. Elas eram muito magras, muito feias. Estava até mostrando as costelas de tão magras que elas estavam. E de repente elas comeram aquelas 7 vacas gordas. Só que quando elas comiam elas, a aparência delas não tinha mudado. Parecia que elas estavam mais magras ainda. Então eu acordei. E eu fiquei pensando nesse sonho. Eu quero saber qual a interpretação dele. Então José falou: olha, rei, o Senhor deu a interpretação do sonho. As 7 vacas gordas, elas significam 7 anos de fartura. Vai vir 7 anos em que vai ter muita comida em toda a terra do Egito. E as 7 vacas magras significam 7 anos de fome. 7 anos em que não vai ter nenhum grão de arroz para se comer. Vai ser uma época muito difícil no Egito. O Senhor deve procurar um homem que ele possa estabelecer, que ele possa cuidar de toda a comida do Egito, para que não falte comida nesses 7 anos de fome que vai vir. Então Faraó, crianças, ele olhou para José e falou: olha, esse homem é você. É em você que eu vejo o Espírito de Deus. Você vai ser o governador de toda a terra do Egito. Somente no trono eu vou ser maior do que você. Então, crianças, olha que coisa incrível, não é? José estava na cadeia, ele saiu da cadeia e agora ele era governador de toda a terra do Egito. Faraó deu para ele uma roupa muito linda, colocou um anel de ouro no seu dedo e o nomeou como governador de todo o Egito. Que coisa incrível, né, crianças? São os planos de Deus. Então, crianças, passaram os 7 anos de fartura. José mandou fazer umas casas bem grandes, que era chamado de casas-celeiros, e colocou toda a comida lá, para quando viesse 7 anos de fome, não faltasse comida para ninguém. Então vieram os anos de fome, não é? E vieram homens de todas as terras para comprar comida lá no Egito. E sabe, crianças, quem foi que veio entre essas pessoas? Quem é? Vocês conseguem aí adivinhar quem foi que veio? Quem pensou nos irmãos de José acertou, não é? Exatamente, crianças. Os irmãos de José também vieram para o Egito comprar comida. Olha que coisa incrível. Crianças, será que os irmãos de José iriam reconhecer ele? Porque já tinham passado muitos anos, José estava mais velho. Mas será que eles reconheceram a José?
A Bíblia diz que não, eles não reconheceram José. Eles ficaram pensando que ele era outro homem, né, de outra linhagem. Mas, crianças, assim que José viu seus irmãos, ele reconheceu a cada um deles. E, crianças, ele não deu a conhecer os seus irmãos. Ele não disse para eles que era José. O tempo passou e José ele fez várias provas com seus irmãos. Ele fez algumas coisas com eles para ver se eles se arrependiam dos seus pecados, né? Ele colocou os seus irmãos à prova. Só que certo dia, crianças, José ele não estava mais aguentando não dizer para eles. Então ele mandou chamar os seus irmãos e ele disse: olha, eu sou José. Sou eu que vocês me trouxeram aqui para o Egito. Sou eu que vocês venderam como escravo. Como é que está o meu pai? Como é que ele está? Como é que está o meu irmãozinho mais novo? Eu quero que vocês vá agora mesmo, lá em Canaã, onde Jacó morava. Tragam ele para cá imediatamente, porque já se passaram 2 anos de fome. E ainda vai ter 5 anos. E eu quero que vocês tragam meu pai para cá, para que ele não passe fome, para que ele more aqui comigo. Crianças, os irmãos de José ficaram totalmente sem saber o que dizer. Eles ficaram muito assustados, né? Que eles não imaginavam que era José. Mas eles reconheceram, né? Que realmente era José que estava falando com eles. Eles foram lá em Canaã, trouxeram Jacó e viveram por muito tempo em toda a terra do Egito. José, ele comprou uma parte da terra do Egito para que o seu pai e os seus irmãos morassem no Egito. E assim eles viveram por muito tempo. Só que, criança, Jacó, ele já era bem velhinho, né? E tinha passado muitos anos. E então, crianças, quando Jacó faleceu, os irmãos de José ficaram com muito medo e ficaram pensando: olha, agora é a hora que José vai se vingar da gente. Agora que o nosso pai morreu, ele vai nos maltratar, ele vai nos expulsar. Chegou a hora dele se vingar de todo o mal que nós fizemos a ele. E então, essa conversa chegou aos ouvidos de José. E ele mandou chamar todos os seus irmãos e falou: olha, eu não quero que vocês tenham medo. Não fiquem pensando que eu vou maltratar vocês, que eu vou prender vocês ou até mesmo expulsá-los do Egito. Eu não vou fazer isso. Porque eu sei que tudo o que aconteceu foi uma provisão de Deus. Pois foi Ele que me mandou para cá, porque Deus sabia que viriam os anos de fome. E Ele me mandou para cá para que tivesse provisão, para que muitas vidas fossem salvas. Então não tenham medo, eu perdoo vocês de todo o mal que vocês me fizeram, porque eu sei que foi um plano de Deus. E, crianças, o José, ele se abraçou com seus irmãos, eles choraram, né? Eles se reconciliaram. E aquela foi uma cena muito bonita, né? Porque José tinha perdoado seus irmãos. E eles viveram por muitos e muitos anos no Egito. A Bíblia diz que José, ele viveu muitos anos, ele viu os seus netos, os seus bisnetos, eles tiveram uma vida muito feliz. E tudo isso aconteceu por quê? Porque José, ele foi fiel a Deus, né? Ele fez aquilo que Deus ordenou a ele que fizesse. E, crianças, por mais que José tivesse a oportunidade de fazer o mal para os seus irmãos, ele escolheu não fazer, né? Ele escolheu o caminho do perdão, né? E José e seus irmãos, como a tia falou, eles viveram muito felizes durante muito tempo no Egito e em harmonia, né? Porque José tinha perdoado os seus irmãos. E assim você também deve fazer. Se algum coleguinha seu falar alguma coisa com você, algum palavrão, algum coleguinha dizer que não gosta de você, não é para você se vingar. Não é para você empurrar o seu coleguinha ou então, quando tiver a oportunidade de fazer o mal para ele, fazer. Não, você deve perdoar. Você deve lembrar desse exemplo tão lindo de José, né? Que ele perdoou os seus irmãos. José sofreu tanto, ele foi maltratado, ele foi para a cadeia por causa de uma mentira. Mas mesmo assim, ele perdoou os seus irmãos. E assim você deve fazer, né, criança? Porque a vingança, ela não pertence a nós. Ela pertence a Deus. Então, crianças, que com essa história nós podemos aprender que perdoar é o melhor caminho. Devemos sempre perdoar a todos, e principalmente a alguém que nos faz algum mal. Assim como José, ele perdoou seus irmãos. E esse foi mais um culto infantil, crianças. Hoje nós louvamos ao Senhor, aprendemos o versículo e a nossa lição de hoje, que nós aprendemos como ajudar uns aos outros, assim como José.
Então, até o nosso próximo culto infantil. Tchau!